Boa noite. Angola joga neste momento com a seleção de Cabo Verde para os quartos de final do Afrobasket. Se ganhar, joga sábado contra os Camarões. Se perder, fica de fora da competição. Os angolanos estão mobilizados no apoio ao 5 Nacional. Presidente da União Africana defende setor privado cada vez mais forte em África para acabar com a dependência externa. 12 torres de média tensão vandalizadas na região de Santa Clara, no Cunene. Os meliantes roubaram cantoneiras e parafusos. Por pouco deixou às escuras aquela região do Cunene. Em 1 ano e meio, as autoridades angolanas apreenderam mais de 5 milhões e 500 mil litros de combustíveis e derivados. Responsabilizou criminalmente mais de 2.000 pessoas envolvidas. Bem-vindos ao Telejornal. E não podemos abrir de uma forma diferente. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol joga neste momento no pavilhão Arena do Quilamba com a seleção de Cabo Verde e procura assim o passe para as meias finais do Afrobasket 2025. Caso se apure, os Endeca campeões vão jogar já neste sábado com os Camarões, que esta tarde derrotaram o Egito por expressivos 45-35. De realçar que Cabo Verde é uma seleção considerada forte no jogo exterior, com jogadores tecnicamente evoluídos, como são os exemplos de Edi Tavares, e isso está a exigir da nossa seleção muita cautela defensiva e controle emocional, sobretudo nos momentos mais decisivos, como de resto temos estado a observar ao longo deste jogo. Ao longo do Telejornal vamos medir a pulsação deste jogo no palco da competição e também noutros pontos do país. E é por aí que vamos começar. Agnello Bernardo, ele está na Camama. Agnello, muito boa noite. Calculo que há ali um estado de nervos e de muita expectativa em relação a este jogo. Exatamente, boa noite, e continuamos aqui a acompanhar esta vibrante partida de basquetebol entre a seleção angolana, nossa seleção, contra a seleção de Cabo Verde, aqui num dos fanzones criados, estamos a falar a partir do município da Camama. Portanto, o público aqui aplaudem de forma efusiva, aliás, desde muito cedo. A cada smash, a cada triplo, a cada sexto, o público consegue mostrar que sim, que está com a seleção. Obviamente, também fica apreensivo quando a bola está do lado contrário, quando a bola está exatamente em posse da seleção de Cabo Verde, mas até agora está tudo a correr bem, 45-36 a favor da nossa seleção, numa altura em que também, tanto aqui começa a ficar cada vez mais cheio e com o bater da bola ao sexto mesmo. Nós continuamos a conseguir mostrar isso mesmo. Aliás, a Angola quer conquistar mais esse Afrobasket, melhor dito, quer conquistar o título, quer sair daqui com essa vitória para então poder estar no próximo jogo. Aliás, conseguimos estar então depois mesmo à final desse Afrobasket 2025. Estamos aqui no local onde há condições, inclusive, para esse bater de bola destes jovens aqui com o desporto adaptado. Nós contamos, obviamente, aqui e vamos, se justificar, voltar a pedir o sinal, mas o facto é que todos aqui com muita energia, a rezar, a esperar que quando terminar o jogo, a Angola consiga ser então a seleção, sair daqui como seleção vencedora. Nós vamos continuar a acompanhar, obviamente, todo o movimento e, se justificar, voltamos a pedir o sinal. Boa noite, é Angola, rumo à vitória. Boa noite, Agnello Bernardo, a partir do Quilamba. Seguimos para Cabinda com o Joaquim de Jesus. Olá, Joaquim, boa noite. Qual é o sentimento, como é que estão os ânimos aí a partir de Cabinda?
Boa noite, Fernanda. Está uma noite autêntica de festa de basquetebol, pois desde o primeiro minuto desta partida entre as seleções de Angola e de Cabo Verde, só da Angola dentro da quadra e aqui a nível da província de Cabinda, o apoio é total, efetivo em todos os pontos por onde já passamos. Ora, aqui no local onde nos encontramos estão famílias inteiras que decidiram sair de casa para, em conjunto com os amigos e colegas de trabalho, poder assistir a esta partida de quartos de final do Afrobasket 2025. É o Arena chamado de Tony Prince, aqui junto ao Terminal Marítimo de Passageiros, no município sede da província de Cabinda. No município de Liambo há também uma tela gigante montada, onde na centralidade de Santana, André Pitra Petrov, há jovens e a comunidade inteira a assistirem aos jogos, a gritar em cada cesto, em cada drible dado pelos atletas da nossa seleção. O objetivo é único, é empurrar a nossa seleção às meias finais desta competição que decorre em Luanda e também em Moçambique. Esta é a realidade neste ponto norte do nosso país. Até já. Até já, seguimos para o Luís Xavier Basílio. Boa noite. Temos um país todo unido em torno da seleção. Calculo que não é diferente aí no Luís. Fernanda, muito boa noite. Temos sim um país unido em torno do 5 nacional, daí que surge o sexto jogador para poder empurrar o mais alto e o mais distante possível para podermos vencer esta congênere de Cabo Verde. Nesta altura, a seleção de todos nós já vence nesta partida e estão aqui neste local em que nos encontramos vários cidadãos a poderem assistir a esta partida que decorre em Luanda, numa altura também em que, para além deste local em que nos encontramos, estão outros locais onde foram criadas as condições necessárias para que muitos espectadores aí puderam acorrer para assistirem ao jogo do 5 nacional. Aqui na cidade do Luís o ambiente é de muita temperatura, à volta do apoio que se deve mobilizar para a nossa seleção, e vencer a seleção de Cabo Verde é o objetivo de todos nós, daí que o empurrão continua a ser feito em todos os municípios aqui da província do Luís. No município do Negache, por exemplo, também foi montado um cenário idêntico a este, e também no município do Puri está outro cenário idêntico. O objetivo é que a seleção de todos nós, o 5 nacional, possa vencer a seleção de Cabo Verde e ali podermos perspectivar outros resultados melhores para que este campeonato possa ficar no nosso país. Até já, Fernando. Boa noite. Muito bem, é este sentimento que norteia todos nós. Seguimos para o palco da competição. Constantino Tito, pergunto-te como é que está a ser o apoio ao 5 nacional neste jogo decisivo. Boa noite. Olha, o ambiente aqui no pavilhão multiusos de Luanda é este que podemos apreciar esta fotografia capaz deste momento, porque temos então milhares de adeptos angolanos aqui a acompanhar esta partida entre a seleção de Angola e a de Cabo Verde para os quartos de final do Afrobasket 2025. Hoje temos casa cheia e não podia ser diferente, porque na realidade está a jogar a seleção de todos nós, é o país que está a jogar, são os endecacampeões que procuram então um dodeca ou um 12º torneio de basquetebol africano. Nesta altura estamos em tempo de intervalo com Angola em vantagem e podemos então verificar a alegria dos adeptos angolanos, porém não dividem também os adeptos cabo-verdianos, que continuam a puxar intensivamente pela sua seleção, porque ainda têm a confiança de que podem virar o resultado, ou melhor, podem vencer a seleção de Angola e apurar-se para a meia final da edição 2025 do Campeonato Africano de Basquetebol. Neste momento, muitos adeptos saem para relaxar um pouquinho após o primeiro tempo e regressar
passar então na segunda parte, que é a parte derradeira do jogo, onde então teremos a definição de quem vai para a outra fase, ou seja, quem se apura para a meia-final do Campeonato Africano de Basquetebol. Nós vamos estar por aqui a acompanhar ao detalhe tudo o que acontece no interior e no exterior do pavilhão multiuso do Quilamba e ver então de perto a festa protagonizada. No momento em que se observa um intervalo, vamos medir o pulso de outro ponto do país. Na cidade de Lubango, Lia Mendes, qual é o ambiente? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos telespectadores. Nesta altura encontramos-nos no complexo da Nossa Senhora do Monte, exatamente portanto, onde está a decorrer a Expo Willa, onde se concentra grande parte dos adeptos do basquetebol nesta altura. Aqui na localidade onde nos encontramos, no espaço onde nos encontramos, observa-se uma certa calmia. Tudo porque as atenções estão concentradas na área da restauração, onde nesta altura existem ecrãs gigantes e os adeptos do basquetebol, os angolanos, os wilanos aqui presentes, em particular os lubanguenses, estão atentos ao ecrã para este grande jogo de Angola-Cabo Verde. Conseguimos fazer uma ronda há alguns minutos por aquela área e é um barulho ensurdecedor, é um barulho tremendo, portanto é uma alegria tremenda exatamente por este jogo, por estes primeiros 2 quartos em que Angola joga. Vamos continuar deste lado a acompanhar estas emoções deste Angola-Cabo Verde. Boa noite. Boa noite, Lia Mendes. Estamos todos na expectativa e a torcer para que o nosso 5 nacional vença e passe para as meias finais, no momento em que vence por 45-40 e em que se observa um intervalo. Olhamos também para outros assuntos que hoje marcam a atualidade noticiosa. O presidente da União Africana disse hoje que a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África acontece num momento de grande incerteza global, em que as alianças até agora estabelecidas estão a ser testadas e a ordem mundial a tornar-se cada vez mais complexa. João Lourenço discursou no diálogo de negócios que marca o segundo dia da TICAD 9, que decorre em Yokohama, no Japão. A reportagem com o Ernesto Bartolomeu. O diálogo de negócios centrou as atenções do segundo dia da TICAD 9, com o presidente João Lourenço a perspectivar um futuro radiante para o continente, mas a dizer aos japoneses que África, os africanos querem. O futuro da África é brilhante e com parceiros como o Japão, estou confiante de que podemos acelerar a construção da África que queremos. Um continente próspero, integrado e desenvolvido dos pontos de vista econômico, técnico-industrial e social. E para que o bem seja comum, o presidente da União Africana identificou o setor que pode ser o motor estratégico do crescimento inclusivo e do desenvolvimento sustentável. É o setor privado que cria empregos, promove a inovação, impulsiona a industrialização e constrói a riqueza necessária para que as nossas sociedades prosperem. João Lourenço defende também que a viagem transformadora para o continente passa pela implementação da zona de livre comércio continental. Convido as empresas japonesas a estabelecer e reforçar relações de cooperação com empresários africanos, a investir em soluções para os desafios que enfrentamos, a apoiar no desenvolvimento do nosso capital humano e a criar cadeias produtivas de valor modernas e eficientes, consolidando a parceria estratégica e histórica entre o Japão e a África. O Presidente da República lembrou que uma colaboração benéfica deve assentar em bases sólidas que passam pelo investimento privado direto de mais empresas japonesas em África. Apelo à identificação de estratégias operacionais que capacitem os nossos setores privados, combatem as lacunas de investimento, promovam a diversificação e resiliência das economias e acelerem a realização da Agenda 2063.
O chefe de Estado angolano disse finalmente que no início deste diálogo empresarial público e privado torna-se importante que haja um compromisso sério com os resultados concretos. O Presidente da República voltou a discursar esta noite no jantar oferecido pelo Primeiro-Ministro japonês. João Lourenço elogiou as virtudes do Japão e disse que sempre que o governo que dirige pretende realizar com eficácia projetos de desenvolvimento que têm de ser realizados tendo em conta os benefícios diretos a favor das populações angolanas, vem à memória o Japão e o seu espírito solidário, que é recíproco por parte dos africanos, que têm a generosidade como uma das suas principais características, uma sensibilidade muito particular para a dor e o sofrimento, e por isso mesmo, neste momento convulsivo em que o mundo vive, rende uma homenagem ao povo japonês que assinalou os 80 anos do doloroso momento em que, em agosto de 1945, foram lançadas as bombas atómicas sobre as cidades de Hiroshima e também Nagasaki. Ocorrência que, de acordo com o presidente da União Africana, não pode voltar a repetir-se em lugar algum do nosso planeta sob nenhuma razão ou pretexto. Juntos, disse João Lourenço, estaremos vigilantes para impedir a repetição deste flagelo. Carlos Augusto, César de Carvalho e Ernesto Bartolomeu, TPA, Yokohama, Japão. O Japão possui tecnologia de ponta e a África tem recursos naturais e humanos que, se bem explorados, podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de África. Hoje, o presidente João Lourenço visitou a Expo Negócios, onde mais de 190 empresas expõem os seus produtos e potencialidades. João Lourenço começou o segundo dia em Yokohama fazendo uma visita a um dos principais eventos temáticos da 9ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África. Na exposição de negócios, o presidente da União Africana percorreu, na companhia do primeiro-ministro japonês, parte dos 10 mil metros quadrados da feira, onde participam mais de 196 empresas, entre japonesas e africanas, e onde Angola apresenta as suas potencialidades económicas e turísticas. O Japão é hoje líder na indústria robótica e referência em componentes de alta precisão. O país de Shigeru Ishiba investe também forte em energias renováveis e é pioneiro em hidrogênio como combustível do futuro. Do país ponte entre a tradição e o futuro, João Lourenço espera por soluções imediatas para o aumento da produção alimentar, nomeadamente do arroz, nos campos desminados pelos japoneses. E hoje Angola assinou em Yokohama vários acordos a nível dos setores da água e da saúde. Os detalhes dos referidos acordos foram explicados pelos responsáveis destes departamentos ministeriais. Ontem foram assinados aqui no Japão 7 acordos e hoje quisemos saber como serão operacionalizados. Ouvimos primeiro o ministro João Batista Borges falar dos 4 instrumentos que foram assinados, incluindo o da dessalinização da água nos mares do Namibe. A região do Namibe é uma região desértica e então, com as soluções que hoje temos à mão, e a dessalinização é um processo que cada vez mais que é cada vez mais competitivo em termos de custos, nós vamos instalar uma estação de desalinização que vai utilizar a água do mar, vai então, por um processo de osmose,
separar o sal e vamos depois poder, digamos, atender às necessidades da população que vive ao longo da costa entre o Bentiaba e o Lucira, que são, digamos, as duas regiões com as maiores aglomerações populacionais. Neste momento está feita uma avaliação preliminar daquilo que são as capacidades necessárias para atender, digamos, as populações que vivem, então, nestas sedes municipais, nas três do Uíge e Zaire e, digamos, na região do Namibe. Foram dimensionados o sistema naquilo que são, digamos, as suas características principais e agora segue-se o processo de engenharia, o processo de elaboração do projeto executivo, chamamos assim, que vai permitir então detalhar aquilo que serão os trabalhos a realizar, digamos, as principais características das diversas instalações. Estamos aqui a falar em captação, tratamento, armazenamento e redes de distribuição de água. Em fevereiro deste ano, abre no Talatona a Academia da Toyota de Angola, virada para a formação de quadros angolanos. É um projeto para a formação de trabalhadores não só da empresa, como também outras empresas, na área, portanto, daquilo que é a manutenção, a gestão de oficinas, portanto, que é uma área que de facto nós temos uma grande deficiência ainda, e também depois, mais tarde, outro modelo de formações também. Portanto, é um projeto na Talatona, portanto, numa área muito nobre e que é fundo perdido, portanto, é um projeto de facto bastante importante e que a formação não se limita só a Angola, portanto, é para os países de língua portuguesa em África. Os jovens que nos estão a ouvir neste momento, interessados nesta academia, como é que eles serão selecionados? Como é que vai ser o acesso? Portanto, esta academia vai começar por dar formação àqueles que já têm experiência. Portanto, é para um nível um pouco acima daquilo que é o mecânico especializado, por exemplo. Portanto, já é para um estágio acima desse. Portanto, é já para dar mais um foco àquilo que é a formação de formadores, que é aí que nós precisamos até para dinamizar e amplificar, portanto, a capacidade de formação, é dar formação aos formadores e depois e na gestão também de oficinas. Com a Toyota Tsutsu Corporation, o Ministério da Saúde vai trabalhar no alargamento dos cadernos de saúde. A ministra Silvia Lutucuta disse como as famílias angolanas poderão ter acesso a este documento. Estes cadernos nós já distribuímos ao longo destes anos mais de cerca de 1 milhão de cadernos e vamos imprimir muito mais. Estão nas unidades sanitárias. Nós tínhamos também aquele cartãozinho de vacina, etc. Não substitui, porque podemos ter mais uma ferramenta, mas esta caderneta é mais completa, porque acompanha a gestação, portanto, a mãe, a saúde materna, acompanha o produto de conceição, portanto, a criança, desde o início da conceição até o parto e depois acompanha todo o seu desenvolvimento. Portanto, as mães devem encontrar estas cadernetas nas unidades sanitárias. Ainda ontem foi também assinado um instrumento jurídico para a participação japonesa no porto de Águas Profundas, na região do Kwanza Sul. E nos corredores da TICAD, o presidente da União Africana recebeu hoje individualidades políticas, económicas e sociais de vários países. Depois do encontro com a primeira-ministra da RDC, o presidente da União Africana encontrou-se hoje com Faure Essomina Gnassim. O presidente do Togo foi, em abril deste ano, oficialmente nomeado pela Organização Continental para mediar o conflito entre a RDC e o Ruanda. O presidente da União Africana recebeu também Evariste Ndayishimiye. O presidente do Burundi falou das relações bilaterais entre os dois países. Na vertente económica, João Lourenço recebeu Makhtar Diop. O senegalês é, desde março de 2021, o primeiro africano a dirigir o braço do setor privado do Banco Mundial. Com o presidente João Lourenço, o foco esteve no corredor do Lobito, agricultura,
turismo e as necessidades da União Africana no setor privado. Desde que chegou ao banco, já conseguiu para a África 70 bilhões de dólares. Foi um encontro excelente. Foi um prazer para mim encontrar a novo o senhor presidente, que a gente discutiu a situação do continente, a situação da economia angolana e a possibilidade para nós continuar a investir no Angola. E o ASFI tem um programa muito largo no Angola. E planejo visitar Angola no futuro muito próximo. A componente económica bilateral levou Akihisa Tanaka ao encontro do presidente João Lourenço. Tanaka é o presidente da Agência Japonesa de Cooperação Internacional, responsável por implementar grande parte da cooperação japonesa para o desenvolvimento. Em Angola, a JICA atua nos setores da saúde e educação, mas é na energia onde está o seu foco. We signed the new concessional loan agreement, and so we reported to him that based on this agreement we are now implementing the project to improve the power transmission in Angola. Your Excellency. Yao Ling Chu é o secretário-geral adjunto das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em Angola, o PNUD trabalha na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em parceria com o governo angolano. Américo de Oliveira dos Santos é desde 12 de janeiro deste ano o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Ele substituiu Ilza Amado Vaz, que pediu demissão 3 dias depois de ter sido nomeada. Ao presidente da União Africana, o novo premier santomense falou do sentimento mútuo entre os dois povos. Cada santomense, quando está em Angola, sente-se como angolano e cada angolano em São Tomé sente como santomense. Daí que qualquer oportunidade que for para nós trocarmos algumas palavras é sempre importante. Esse encontro é mais para colocar tônica em alguns aspectos de cooperação e agendar para uma possível visita, o mais brevemente possível, da minha visita a Angola e também vice-versa do presidente João Lourenço a São Tomé e Príncipe. Portanto, mas é sempre agradável estar com dirigentes angolanos e, acima de tudo, o mais alto nível. As autoridades angolanas apreenderam no período de um ano 5,5 milhões de litros de combustíveis e mais de 22 mil supostas pedras de diamantes no âmbito das ações da Comissão Interministerial de Combate ao Contrabando de Combustíveis, Imigração e Pesca Ilegais e Tráfico de Recursos Minerais. Foram também detidas mais de 2 mil pessoas. Os números foram divulgados hoje pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República no Soio, onde presidiu a uma reunião de balanço das atividades no período de um ano. Jornalista José Camangula. Esta é parte do resultado das ações da Comissão Interministerial de Combate ao Contrabando de Combustíveis, Imigração e Pesca Ilegais, assim como o tráfico de minerais estratégicos do país. Em um ano de atividade, foram criadas medidas articuladas com vários departamentos ministeriais que permitiram atacar os principais focos e responsabilizar civil e criminalmente os seus autores. Esta quinta-feira, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, coordenador desta Comissão Interministerial, trabalhou no município do Soio, província do Zaire, para orientar a reunião de balanço das atividades desenvolvidas. No contexto operacional, desde setembro de 2024 e no decurso do primeiro semestre do ano em curso, podemos destacar como resumo principal a detenção de 1.009 cidadãos por contrabando de combustíveis e 1.474 por imigração ilegal. No capítulo das apreensões, registramos a apreensão de 5.523.000
2.035 litros de combustíveis diversos, sendo 2.010.906 de gasolina, 3.002.327 de gasóleo e 266.912 litros de petróleo iluminante. Um total de 76 viaturas, 36 motorizadas, 206 embarcações a hélice, 167 geradores, 172 holofotes, bem como outros meios que serviam para efetuar a pesca ilegal em determinadas regiões aqui do Soio. Também temos a destacar que no quadro das tarefas desta comissão, paralelamente ao combate ao contrabando de combustíveis e seus derivados, foram também recuperados 22.879 supostas pedras de diamantes, 15 barras e 331 gramas de ouro, 3 toneladas de quartzo, 3 pedras de rubi, 350 dentes de elefantes, 5 garrafas de urânio. Com isso, um novo paradigma foi criado que melhorou o fornecimento, distribuição e controlo da qualidade dos combustíveis, impedindo a dilapidação dos recursos naturais e a entrada ilegal de centenas de estrangeiros em Angola, com o cerco apertado nas províncias de Cabinda, Zaire, Uíge, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico Leste, Mochico, Cubango, Quando e Cunene. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República apelou ao envolvimento de todos para o êxito do processo, desencorajando a prática de tais ações e incentivando a denúncia. A realização de microoperações destinadas a pôr cobre ao contrabando de combustíveis, a imigração e pesca ilegais e o tráfico de recursos minerais estratégicos têm permitido às forças da ordem não apenas controlarem este fenómeno, mas acima de tudo estudarem o modus operandi dos autores de tais práticas, permitindo ao Estado arrecadar importantes receitas que asseguram a prestação de melhores serviços às populações. Quanto à realidade no Zaire em relação a estes fenómenos, um ano depois da denúncia feita pelo governador Adriano Mendes de Carvalho, quando da visita de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, a esta província, considerava na altura o contrabando como um cancro com contornos preocupantes, Mendes de Carvalho mostra-se aliviado, apesar de admitir a existência de algumas ações. Nós hoje em dia já não temos os tais, aquele grande volume de steps, é zero praticamente, repito, é zero. Ainda há quem está a tentar por outros canais, mas nós queremos acreditar que com os tribunais, a Procuradoria-Geral da República e a nossa população em geral, o povo está mesmo está a ajudar, queremos acreditar que é mais esta ou aquela prática poderá vir a diminuir consideravelmente já a nível da nossa própria província. Ou seja, já diminuiu consideravelmente o contrabando de combustível. Na circunstância, houve reforço dos instrumentos de trabalho, com a entrega simbólica de kits para análise e controlo da qualidade dos combustíveis que serão apreendidos para fazer fé às provas requeridas pelos tribunais. Balanço positivo, mas os males ainda não estão totalmente sanados. Daí que o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o General de Exército na Reforma, Francisco Pereira Furtado, tenha pedido maior rigor, entrega e espírito de missão aos membros desta Comissão Interministerial e também o efetivo da linha da frente para responder à missão atribuída pelo Estado. Nos próximos tempos, atenção especial à monitorização e proteção das ilhas em volta do Rio Zaire, aqui no município do Soio, província do Zaire, e também a reposição da ordem e legalidade nas zonas de exploração ilegal de recursos estratégicos do país. Francisco Miranda, Celestino da Silva, José Camangula, TPA, Soio, província do Zaire. Intervalo no Telejornal.
Regressamos para mais um bloco de notícias, numa altura em que Angola vai vencendo a seleção de Cabo Verde, apesar de uma margem mínima. O jogo está em 63-60. Vamos acompanhando, naturalmente. 63, 62, 63-62 é o resultado que está neste momento do jogo entre Angola e a seleção de Cabo Verde. Naturalmente, continuamos a torcer que a nossa seleção ganhe e passe para as meias finais. Um grupo de elementos não identificados retirou mais de 40 cantoneiras e parafusos em 12 torres metálicas da linha de transporte de energia de média tensão de 30 kV em Ongiva, na região de Santa Clara. A ENDE já trabalha na reposição das peças roubadas e na estabilidade da linha. Foram retiradas cantoneiras e parafusos em 12 torres metálicas, muitas delas seguidas, numa distância de cerca de 3 km. Com esta ação, a linha ficou vulnerável e só foi por sorte que não foi abaixo, o que seria um prejuízo enorme para a empresa e consumidores. É uma grande responsabilidade desta linha, uma vez que por alguma razão acabe por cair, porque vai ficar cerca de mais de 3.000 famílias sem energia elétrica. E para além das infraestruturas que acabamos de mencionar, os hospitais estão todos ligados nesta linha, sobretudo na parte sul de Ongiva. A vandalização de bens públicos é um cenário que se repete um pouco por todo o país, não se entendendo a lógica de pensamento dos seus autores em destruir o que é de todos em benefício singular. Para o caso particular da linha de transporte e distribuição de energia elétrica de média tensão Ongiva-Santa Clara, de 30 kV, é a terceira vez que acontece. Essa é uma linha muito importante, é uma linha que alimenta não só a população, mas também grandes equipamentos. A título de exemplo, é a linha que alimenta o Hospital Geral Simeone Mukuni. Então é necessário termos todo o cuidado na preservação dos bens públicos. O pior não aconteceu e agora trabalha-se a todo vapor para se repor as peças roubadas e manter a estabilidade da linha. Ontem, então, logo recebemos a informação, já recolhemos dentro dos nossos armazéns aquilo que tem a ver as peças de reposição, estamos a falar das cantoneiras, parafusos, anilhas, que é para então repormos já, sobretudo, as torres mais críticas. E com esse trabalho a equipa vai poder repor. Nós, Polícia Nacional, de forma árdua, não é dia e noite, vamos trabalhar no sentido de localizar os presumíveis, não é, vândalos e responsabilizá-los, não é, criminalmente. Elementos não identificados vandalizam torres de transporte de energia na linha de média tensão de 30 kV Ongiva-Santa Clara. E seguimos para outro ponto do país, no Mochico Leste. A Estrada Nacional 190 já começou a receber asfalto. Nos últimos dias a obra tem acelerado e isso agradou o governador Crispiniano dos Santos, que efetuou uma visita aos trabalhos que decorrem ao longo da via Luau-Cazombo. Nos últimos anos, o troço Marco 25 Massive tem conhecido um curso diferente. 50 quilômetros na frente agora, nessa frente de 0 a 60, e mais 15 lá, Cazombo voltando no sentido de Luau, né? Então nós temos aí 65 quilômetros, que é o nosso planejamento desse ano. É o que nós estamos buscando aqui nesse ano. Temos enfrentado alguns desafios aqui, né? Essa região de Xana, né, a umidade do material na jazida, né, e toda a questão de acesso, logística, tem dificultado, mas nós temos transposto essa dificuldade. Nós temos hoje 1.877, né, para 25 de mão de obra e 877 equipamentos aportados aqui em Cazombo, Luau. Para constatar o ritmo de execução física da empreitada, o governador Crispiniano dos Santos veio ao terreno ver de perto o movimento de homens e máquinas ao longo desta via. Depois de ouvir explicações sobre o andamento da obra, disse que a contratação de mais 2 empresas trouxe uma nova dinâmica ao trabalho e acredita que até o final do ano em curso a circulação de pessoas e mercadorias será feita
de forma segura. As máquinas, os homens estão todos comprometidos numa combinação perfeita para que os prazos contratuais sejam de facto cumpridos. Neste momento, existem 5 novos grupos de avanço que estão a trabalhar nas zonas críticas, como Massive, a Xana de Nanacandundu e a localidade de Poza, que fica a 27 quilómetros da sede municipal de Kazombo. Como sabem, resultado da visita de Sua Excelência ao Presidente da República à nossa província, orientou a inserção de mais 2 empresas para dinamizar os trabalhos. E isto já é um facto, é uma realidade. Já há uma empresa que está instalada, a outra está também já a movimentar os seus meios para que, de facto, possamos conhecer uma nova realidade. A empreitada avança na obra da Estrada Nacional 190, que tem uma extensão de mais de 250 quilômetros e liga a Vila do Luau, passando por Kazombo e vai até a comuna do Lumbala-Kakengue, província do Mochico Leste. A vice-presidente do MPLA está na província do Uís. Mara Quiosa foi constatar o grau de execução física e financeira das obras de construção do estádio de futebol e do futuro Hospital Geral do Uís. A número 2 do MPLA sublinhou o impacto que estes equipamentos sociais trarão à vida das comunidades locais. Eram 12 horas desta quinta-feira quando aterrava no aeroporto Quartapunza, a aeronave que transportava a vice-presidente do MPLA. Militantes do MPLA e membros da sociedade civil, provenientes dos 23 municípios desta província, receberam em festa a vice-presidente Mara Quiosa, que vibrou com a força e cultura do povo uigense. Em visita de trabalho de 3 dias a esta parcela do território nacional, Mara Quiosa foi constatar o grau de execução física e financeira das obras de construção do estádio de futebol do Uís, uma empreitada avaliada em 38 milhões de dólares, vai comportar, para além do campo relevado, uma pista de atletismo e deve ser entregue em finais de outubro deste ano. Os trabalhos decorrem a bom ritmo, estamos já na reta final, conforme vocês estão a ver aqui com os vossos olhos, e vamos dar o nosso máximo. Entre os benefícios da empreitada estão os mais de 1.500 postos de trabalho gerados. O que nós queremos é que esse estádio, para além do estádio de futebol, seja também uma estrutura que possa impulsionar a economia local. Na companhia do secretário-geral do seu partido e membros do Biro Político, a vice-presidente do MPLA constatou igualmente as obras de construção do futuro Hospital Geral do Uís, que terá 200 camas e serviços diversos. O serviço de hemodiálise, serviço de neonatologia, a maternidade também e os outros serviços que compõem o Hospital Geral. Isso será mais valência para a nossa província. São serviços que a província está mesmo a necessitar e acreditamos nós, com a construção desse hospital, teremos mais infraestruturas para poder também acompanhar a nossa população. O hospital, cujas obras estão avaliadas em 32 milhões de euros e apresenta um grau de execução física e financeira de mais de 30%, terá também uma componente formativa. São infraestruturas que nos dão uma prova inequívoca da vontade do nosso Executivo de continuar a fazer cada vez mais no sentido de melhorar as condições sociais das nossas populações. Já no Comitê Provincial do MPLA, a política manteve um encontro com os membros da Comissão Executiva e, na sequência, com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido. Tivemos a abordar questões relacionadas com a mobilização, questões relacionadas com a necessidade de cada vez mais o nosso partido estar inserido na sociedade, a necessidade de continuarmos a trabalhar na união e na coesão entre os nossos militantes, porque por hoje, política é ciência. A jornada de trabalho da vice-presidente do MPLA no Uís prossegue com encontros com as mulheres, jovens, autoridades tradicionais, religiosas e outros segmentos da sociedade uigense.
Florbela Malaquias é candidata única e concorre à sua própria sucessão na primeira convenção do Partido Humanista de Angola. O anúncio foi feito pelo secretário da Comissão Preparatória do evento, que terá lugar a 30 deste mês em Luanda. A Comissão Preparatória da Convenção Nacional do Partido Humanista de Angola acusou a recepção de intenções de duas candidaturas que concorrem à presidência do PHA. Trata-se de Savemba Caçula e Florbela Malaquias, fundadora e primeira presidente do partido. Florbela Malaquias é candidata única à sua própria sucessão na primeira convenção do PHA. Após a análise cuidadosa, a Comissão deliberou da seguinte forma: a candidatura da militante Florbela Catarina Malaquias foi dada por válida por preencher os requisitos e critérios estabelecidos. Ao passo que a candidatura do militante Savemba Luís Martinha Caçula não foi validada por não atender os requisitos obrigatórios exigidos pelos estatutos e regulamentos, nomeadamente não apresentou a lista de 50 subscritores, delegados credenciados, com nome completo, cópia do bilhete de identidade e a província de cada um destes. Não apresentou a lista dos 40 nomes para integrar a Comissão Política Nacional com os critérios de identificação e respeitando a paridade de género, assim como não apresentou o respectivo manifesto eleitoral. O conclave vai decorrer no dia 30 do mês e ano em curso em Luanda e estarão presentes 210 delegados das 21 províncias do país. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás encontrou-se em Cabinda com os sobreviventes e familiares dos funcionários da plataforma BBLT falecidos na trágica explosão que abalou a infraestrutura recentemente. Diamantino de Azevedo prometeu mais apoios aos sobreviventes e familiares dos que faleceram. O incidente na plataforma BBLT em águas profundas do Bloco 14 offshore de Cabinda ocorreu a 20 de maio do presente ano. As autoridades do setor petrolífero davam conta na altura de 17 vítimas. Dias depois, subiu para 18. Estava encravada entre as tubulações da plataforma a 18ª vítima. Apoios de todos os níveis foram dados aos sobreviventes e familiares dos trabalhadores falecidos. Hospital Geral de Cabinda, clínicas em Luanda e na África do Sul receberam e trataram quem do incêndio saiu com vida. Até hoje são contabilizadas 4 vítimas mortais. Em visita de trabalho à Cabinda, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás manteve um encontro com os trabalhadores vítimas do incêndio e os familiares de pessoas falecidas. Num diálogo de proximidade. De uma forma geral, nos foi assegurado que as empresas estão a cumprir o devido legalmente e para além do que devem fazer legalmente. E a seguir fomos ouvindo também o que eles acham que precisam para superar esta situação e transmitir a nossa solidariedade. E também ver o que nós, a nível do Ministério, podemos continuar a fazer para apoiá-los. Um dos jovens solicitou apoio para que possa formar-se na área de assistência de primeiros socorros, solicitação aceita por Diamantino Azevedo. Também vimos que a necessidade de que as empresas olhem com mais atenção no seguimento do tratamento daqueles que apresentam queimaduras, temos que dar mais atenção a esta situação. Está a se responsabilizar no caso de transporte, até que nos proibiam que não podemos atravessar a estrada, a fim de pegar o carro. O carro chega mesmo na porta do quintal, em si, no portão, nos pega até a clínica para casa. A minha irmã, o marido não deixou a casa, então deu essa preocupação para ele. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás referiu que as causas do incêndio da plataforma BBLT ocorrido no offshore de Cabinda a 20 de maio continuam a ser investigadas. Além de avaliarmos o que se passou, também é necessário olharmos com atenção
para a verificação dos procedimentos todos, do movimento dos procedimentos e conforme vamos avançando nesse processo também tomar as medidas corretivas que se impõem e outras que se no final de tudo forem necessárias ser tomadas também o faremos. O encontro entre o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, sobreviventes e familiares de falecidos num incêndio da plataforma BBLT ocorrido a 20 de maio no mar de Cabinda, teve lugar numa das unidades hoteleiras da província. O Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, comunica que no âmbito do cumprimento do Decreto Presidencial 212/22, de 23 de julho, referente ao processo de integração do pessoal da ex-Unidade Especial de Desminagem da Casa Militar do Presidente da República para o Centro Nacional de Desminagem, o pessoal das Brigadas de Desminagem localizados no Bengo, Benguela, Bié, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Sul, Malange, Mochico, Uíge e Zaire, deverá contactar os departamentos provinciais do Centro Nacional de Desminagem para tratarem de procedimentos administrativos no prazo de 10 dias a contar da data da publicação deste comunicado. Tempo agora para olharmos para a previsão do tempo. E na sequência fazemos mais um intervalo. Fico por aí e volto connosco para a última parte do Telejornal. Até já. Bem-vindos para a última parte do Telejornal. Mais de 100 expositores vindos de distintas partes do país marcam presença na 21ª edição da Feira do Gado. O evento enquadra-se no programa das festas da Nossa Senhora do Monte. Está aberta a maior feira de gado do sul do país. Reúne um vasto efetivo ganadeiro com gado bovino, aves, caprino e suíno de várias raças. Esta é a 21ª edição, assinala também as comemorações dos 50 anos de independência nacional. A feira expõe igualmente instrumentos agrícolas, suplementos para o gado e diversos utensílios ligados à agricultura. O grupo que ao longo dos anos se dedica a fazer com que esta feira seja de facto uma grande realidade, não só para expor, mas para debater conceitos fundamentais para o desenvolvimento da criação de gado na nossa região. Por isso, o trabalho que está a ser feito pelos associados, no nosso ponto de vista, é satisfatório. Por isso, o governo da província da Huila sempre esteve alinhado e apoiando em todo o percurso de desenvolvimento e desta cadeia para trazermos mais valia na economia angolana. Para os expositores, esta é uma oportunidade de investimento e formar parcerias. Temos a nossa linha PET para animais de estimação de pequeno porte e trouxemos para esta feira uma grande novidade que prometemos o ano passado, que é o nosso premix para suínos, engorda, arranque e gestação. É um produto que, sem sombra de dúvidas, vai constituir ferramenta muito importante para o criador local. Nós trouxemos os nossos exemplares, caprinos e ovinos. Quais são as expectativas para esta feira? Bom, tendo em conta que é a maior bolsa de valor no que tange a pecuária em Angola, então estamos à espera de fechar grandes negócios.
Fora das nossas fronteiras, as autoridades do Paquistão disseram esta quinta-feira que o número de mortos das cheias que atingem neste momento o país subiu para 759 e causou já a deslocação de milhares de habitantes, entre centenas de visitantes. O espaço recebeu hoje a equipa de produção de uma televisão japonesa. É um dos pavilhões mais procurados na Expo Japão 2025. O espaço angolano se transformou num ponto de encontro, atraindo milhares de visitantes todos os dias. Aqui, a tradição e a inovação andam lado a lado, mas também tem música que faz o corpo balançar. Vibrante da cultura angolana, desde a arte, dança, moda, tudo reunido no mesmo lugar. Aliás, o restaurante angolano virou parada obrigatória na Expo. Diariamente, filas que se formam para provar os sabores autênticos da culinária do país. Os pratos chamaram a atenção da equipa da Kansai TV, um dos canais televisivos com maior audiência no Japão. Gostaram da envolvência do molho de moamba com a jinguba, nesse caso molho de moamba, e acharam muito interessante também a cebola ir crua por cima do frango, só cozinhada com vinagre. Fico feliz por saber que não só para mim, mas que o nosso país tem potencial, eu acredito no potencial do nosso país, e isso é uma prova dada. As pessoas provarem aquele frango que é uma comida muito forte, comida de rua, e degustarem e sentirem que existe uma diferença, e a forma como a gente tempera também tem muita diferença naquilo que é os pratos que eles são habituados a provar. Entre os visitantes recebidos ainda nesta quinta-feira, destaque para os membros do Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras de Angola, que se encontram na cidade de Tóquio a participar da TICAT 9. A delegação reservou tempo na sua agenda para prestigiar a Expo Osaka Kansai 2025. Foram recebidos pela Comissária-Geral Albina Assis Africano, tendo avançado depois para uma breve visita à estrutura do pavilhão nacional e testemunharam as valências expostas no local. Foi um registro bastante importante. Verificamos que a nossa cultura, a nossa história está a ser devidamente evidenciada e nos sentimos todos muito, mas muito orgulhosos porque estamos a ser devidamente representados. Quem também decidiu marcar presença na montra é o cônsul-geral de Angola em Roterdão, Salvador Jesus, que levou a família a constatar na primeira pessoa as várias novidades. É uma experiência diferente das expos que Angola já vem participando, que eu também tenho sempre cuidado de visitar, e estar a fazer um filme que até é uma história verídica sobre a malária, não é só uma história de Angola, porque acaba por ser uma história da África, porque a malária, como sabem, é uma das doenças que mais mortes causam em África. Na Expo Japão, Angola não só se apresenta, ela encanta, emociona e deixa claro que o coração da África bate forte, até mesmo a milhares de quilómetros de casa. Gilberto Costa, Nelson José, TPA. Por cá, a banda musical guineense Tabanca Jazz está novamente em Angola para 2 grandiosos shows em Luanda. Um será já amanhã no Centro de Conferências de Belas e outro será no sábado no Espaço Aplausos, localizado no município do Sequel. À sua chegada no aeroporto 4 de fevereiro, os músicos foram recebidos por uma legião de fãs. O aeroporto internacional 4 de fevereiro testemunhava a chegada de um dos mais emblemáticos grupos dos Palop, os Tabanca Jazz. Chegaram ao país para 2 grandiosos shows. Um vai acontecer já esta sexta-feira, 22 deste mês, no Centro de Conferência de Belas, e outro no dia 23, sábado, no Espaço Aplausos, município do Sequela. São aqueles temas emblemáticos que nós fizemos ao longo da nossa carreira
e vamos brindar o público com um espetáculo bonito e as pessoas vão mais propriamente reviver o passado. Na bagagem, o arsenal que dá conta que tudo está pronto para mais um show que se mostra desde já monumental. E fazemos questão de preservar este grupo enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos talento e forças para continuar a tocar. Para os shows, muitas surpresas estão reservadas e a passagem por Angola marca os 37 anos de carreira do grupo e antecipa o lançamento da nova obra discográfica em setembro. Somos uma banda com 37 anos de existência, não são 37 dias, ainda é um pouco, é muito tempo. E lá vamos nós brincar com o nosso público outra vez. Verdadeiros rodízios que vão ser proporcionados pelos Tabanca Jazz numa produção do espaço Aplausos. São aqueles temas emblemáticos que nós fizemos ao longo da nossa carreira e vamos brindar o público com um espetáculo bonito e as pessoas vão mais propriamente reviver o passado. Somos uma banda com 37 anos de existência. No aeroporto, fãs ávidos em ver a banda e que não quiseram perder nenhum momento. Momentos que foram registados para a posteridade. Sou muito fã de Tabaco. Faça um bom show, que a população adere todo o show. Sou fã número 1, gosto muito das músicas deles. É com muito prazer ver ele cá em Angola. Amo! Embora que não sou dessa faixa etária, mas gosto. São artistas irreverentes e são resilientes também. Estão sempre a lançar sucesso atrás de sucesso. Mas é o show que deixa a todos entusiasmados, particularmente estes fãs. Que seja aconchegante. Eu estarei presente no show. Um grupo cujas melodias ressoam pelo tempo e, a seu jeito, cada um quer cantar. Tira a mão da minha Xuxa. Ai, minha Xuxa dói, tira a mão da minha Xuxa. Ela, o meu amor foi dela. Só por isso que eu sempre sonhei e jurei amar. Perguntou se sabia que era casado. Conheci a senhora e não queria problema. O primeiro concerto da banda acontece já amanhã no Centro de Conferência de Belas, CCB. E o segundo vai agitar o Saquela sábado no Espaço da Cultura. Aplausos. Meu amor foi dela, só dela. Tu foste aquela que sempre sonhei. Por aqui as emoções não estão fáceis. 87, 83, 79. Vamos de imediato ao Arena do Quilamba acompanhar os últimos momentos do jogo entre a seleção de Angola e a seleção de Cabo Verde. Constantino Tito, como é que estão a ser esses últimos minutos do jogo? Boa noite. O pavilhão multiusos de Luanda quase que literalmente cai, porque é o momento de explosão dos adeptos. Agora que a seleção nacional consegue então ultrapassar no marcador a seleção de Cabo Verde depois de alguma desvantagem durante um bom tempo desta segunda parte do jogo dos quartos de finais com a seleção de Cabo Verde, que continua a vender cara neste momento a derrota, se assim podemos chamar, quando o marcador está para 85 para Angola, 79 para Cabo Verde. Nesta altura os adeptos, alguns já com a lanterna do telemóvel ligada, começam então já a iluminar o pavilhão e a mostrar que estão com a seleção de todos nós, estão aqui para empurrar os Ndega campeões para a vitória e o apuramento à meia final do Afrobasket 2025 que o nosso país então está a organizar. Nesta altura, 85-80, faltam apenas alguns segundos para terminar a partida e nós vemos agora Angola no ataque, a ver se fecha este momento de glória para todos os adeptos que esperam então a vitória da equipa nacional que joga nesta altura no pavilhão multiusos do Quilamba. A alegria, como podemos ver aqui, é contagiante. Os adeptos pulam,
demonstram a alegria da sua maneira para mostrar então que estão com a equipa de todos nós para garantir o apuramento à meia-final. Assim podemos olhar para o cronômetro, 85 para Angola, 80 para Cabo Verde, assim diz o placar, 9,8 segundos para o encerramento desta partida. Nós vamos então aqui acompanhar para ver como será a explosão de alegria dos angolanos quando o árbitro der por encerrada esta partida, que nesta altura vantagem para a seleção nacional. Já podemos ver a bandeira nacional a subir mais alto o que for possível, porque temos vários adeptos com bandeiras, cascos e também vestidos a rigor com as cores nacionais para demonstrar então que estão com o melhor, com o vender campeões africanos que propunham em Angola nestas festejos dos 50 anos estar então o 12º campeonato na sua história. Dizer que Angola é o país mais titulado em África a nível do basquetebol, com 11 troféus, tem atrás Senegal, Egito. O Egito já caiu, foi afastado então ontem pela Nigéria ou melhor, já caiu, foi afastado pelos Camarões e nessa altura Angola procura então um passo para a outra fase. Dizer que o Senegal com 5 títulos também continua aqui na competição a disputar o africano, a ver se conquista então este torneio de basquetebol. 2,7 segundos nesta altura de conta de tempo, ou melhor, as equipas começam já para dar os últimos segundos ou o último ataque para o encerrar desta partida. É só ver a alegria dos adeptos. Vamos mostrar mais uma vez como está engalanada aqui a massa adepta da seleção nacional. É só vermos as cores do país acertam aqui. Vemos também ainda o hastear da bandeira do país, as lanternas dos telemóveis acesas e todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Ninguém senta-se porque precisam confirmar esta vitória em pé e não sentados. Este que podemos ver então aqui dos adeptos nas imagens que temos disponíveis neste momento, com um pavilhão super lotado e nenhum espaço sequer para mais um adepto. E podemos ver então aqui a alegria, o empurrar de uma nação, a esperança do povo que quer ver o seu país mais alto no pódio do Afrobasket 2025. Nesta altura, mais um lançamento, mais um pouco para Angola. E vamos ver então aqui como vai terminar esta partida. 88 para Angola, 80 para Moçambique, que temos nessa altura a preparação para o último lance livre para a seleção nacional, que vai então gozar ou vai aproveitar para esticar mais o marcador e não ter sequer uma oportunidade para Cabo Verde voltar a empatar, nem sequer ousar em pensar vencer a seleção de Angola nestes quartos de final do Afrobasket. O último lançamento e está. Agora vamos como será, se Cabo Verde ainda vai pedir para o ataque neste momento e pronto. E terminou a partida. Angola vence a seleção de Cabo Verde por 90-80, 2 pontos de diferença e marca então um passo importante para a conquista deste Afrobasket. Angola 90, Cabo Verde 80. Está confirmada a passagem de Angola para outra fase. Boa noite. Boa noite. Terminou o jogo. Angola está nas meias finais do Afrobasket. Vai enfrentar já no próximo sábado os Camarões e, naturalmente, toda a legião de fãs, todos os adeptos vão estar lá para acompanhar mais um dia de fortes emoções. Hoje não foi nada fácil e é desta forma que nos despedimos com bastante satisfação e alegria. Boa noite.
Até amanhã.